Salve, salve, Rede Super! Começamos agora mais um programa Agora é com Eles, o melhor programa voltado para o público masculino que a televisão brasileira tem. Então fique ligadíssimo porque hoje nós vamos trazer dois temas muito legais, sensacionais. Ô marada do meu Brasil, para aí da frente. Mulherada, já manda no zap para todo mundo porque nós vamos começar falando aqui sobre os problemas que a procrastinação pode trazer para a vida do homem e as consequências ali, não é verdade? E ainda também vamos dar dicas de como viver uma vida que realmente valha a pena. Esse sentido da vida, claro, você vai ter isso aqui, muito mais, um bate-papo saudável, porque o nosso programa Agora com Eles está imperdível e já começou. Bem, amigos da Rede Super de televisão, começamos agora o nosso programa Agora é com Eles e, claro, aqui eu trago a escalação daquele que é o nosso centroavante ali, assim, aquele que é o fazedor de gol aqui do nosso timaço, meu querido pastor Leonardo Capuchin da Vanessa. Rapaz, o que eu não joguei de bola na vida, eu joguei aqui agora, só nessa Ô, Léo, eu já apresentação estava quase pedindo autógrafo na mão para chegar em casa e passar limpo. Que isso, hein? É muito forte, irmão. Que é isso? Gente, nós vamos estar aqui com essa fera e tem outro cara fera também, que esse é o capitão do time. É a 10 e faixa para ele, meu querido Felipe Barros Fluir. Você pode falar do Fluir até hoje ou revirar lá no passado? Não tem problema, foi bênção lá atrás, continua sendo Filipão, bênção. cabelo agora, assim, grande, igual Jesus. Assim, nesse time aqui, se você é o centroavante e eu sou o capitão, o capitão 10 ele é o meia, né? É o Ele meia. tem que ser o armador. Não, eu sou o ponta de banco, fico lá do banco. Tempos de Copa do Mundo, a gente fica assim meio futebolísticos, mas também, claro, gente, nosso quarto elemento aqui hoje, um cara que vocês já viram por aqui, já jogou na nossa canja aqui, então conheça agora o nosso quarto elemento. Isaías Fernandes é pastor, teólogo, advogado e professor. Atualmente é líder do Legacy, o Ministério de Jovens da Igreja Batista da Lagoinha Matriz. Formado em Direito e Teologia, seu ministério sempre se destacou pelo estudo e o ensino da Palavra de Deus. À frente da Escola Bíblica Dominical e professor do Seminário Teológico Carisma, o chamado dele é levar as pessoas a um relacionamento sério com as Escrituras Sagradas. Isaías é casado com Núbia Marielle. Sensacional! Outro nível de glória. Eu sou da base. Aí eu venho de vez em quando, entendeu? Depois volto para a base de novo. Que isso! Meu querido Isaías, que alegria imensa tê-lo aqui conosco novamente. E hoje para nos ajudar aí, né? Porque procrastinação, a gente sabe que pode ser ali também algo que já faz parte de um contexto fisiológico ali, até de um certo transtorno, Sim. Não é? Mas também diz muito sobre uma falta de hábito, né? Essa questão de empurrar com a barriga. A gente sofre muito com a questão sociocultural que nos fala que a gente deixa sempre para a última hora. O brasileiro dá sempre a última hora, sempre tem o seu jeitinho. E aí, o que você comenta sobre isso para a gente aí? Então, esse programa hoje vai acabar com a procrastinação. Então, claro, eu já vim para te tirar. Então, vamos decidir, resolver. Vamos tirar do lugar parado. Eu já vim de algo espacial, né? Deixei aqui na camisa, nada. Espacial, né? Porque tem um versículo, pastor Serginho, que diz que foguete não tem ré. Então, esse aí... Qual que é o livro que você você faz? Esse aí foi demitido pelo Elon Musk. Foi lá. Foi na Bíblia do Elon Musk. Esse aí foi o segundo aos hereges. Isso, não, na verdade está no primeiro Inventários, capítulo 3, versículo 2. Não, mas tem algo... Tá vendo, gente? Aqui a Bíblia com alegria, mas é claro, a gente tem que brincar com aquilo que é o nosso, né, a ferramenta do dia a dia e a gente faz com muito temor, com muito tremor aí diante de Deus, porque a gente sabe, você tá aí de frente da televisão, né, Felipe? Tá ali, como é que a gente vai colocar os homens de frente da televisão para ouvir 4 outros homens só dando uma retalho? A gente vai com muito leve, mas para tratar com essa seriedade, né? É verdade. E aí o foguete não tem ré? Só avança, né? Mas, pastor Serginho, procrastinar é o hábito de postergar decisões. E, de certa maneira,
existe um nível aceitável de procrastinação, né? Existem coisas que a gente pode deixar para depois. O problema é quando nós fazemos isso parte da nossa rotina. E aí começamos a abrir mão de decisões que precisam ser tomadas agora e deixamos essas decisões para depois. E o problema de você postergar ou criar o hábito de sempre postergar é que uma hora a conta chega e às vezes você não vai ter o tempo necessário, o recurso necessário, a maneira necessária para resolver aquilo porque você deixou a dinamite explodir. Principalmente para nós homens, é muito complicado, chefe de família, principalmente, é muito complicado quando ele tem que lidar com a procrastinação, porque existem muitas decisões, são muitas coisas que ele precisa dirigir, né? Ele precisa dirigir a sua família, ele precisa estar atento à sua família, ele precisa proteger a sua família e muitas decisões não podem ser deixadas para depois, muitas decisões têm que ser tomadas agora. Então, normalmente, quando o homem é procrastinador, quando o marido é procrastinador, quando o pai é procrastinador, isso tem uma tendência a trazer muitas dificuldades para dentro do âmbito familiar. Não sei se vocês já viram casos assim. Sim, claro. Isso aí a gente fala muito sobre a questão, até na educação de filhos, a gente vê por quê. Por exemplo, no meu caso, eu tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu também. Então, eu tenho que me disciplinar muito porque o planejamento é delicado de fazer. Então, por exemplo, se eu não soubesse e eu não tivesse buscando tratamento, buscando ali vencer essas barreiras, a procrastinação seria uma marca. E ela ainda é, porque tem muitas coisas que se eu não registrar, a minha memória, ela vai... Não é porque a memória às vezes é ruim, às vezes o foco, o chamado hiperfoco para aquela coisa. E se a gente tem que decidir ali por alguma tarefa, algum afazer, alguma decisão, nem sempre isso nos traz prazer, o TDAH tem essa condição de que esse hiperfoco é onde você tem aquela liberação de hormônios ali e tudo, que te dão esse prazer, então você consegue. E quando é uma decisão, por exemplo, de trabalho, uma decisão difícil, qualquer outra coisa que aparece... Chama atenção. Porque até o déficit de atenção não seria a melhor expressão, não é? Porque atenção tem e tem demais em uma coisa que a gente gosta. As outras a gente pode ir perdendo. Então, se eu vou ensinar ali para o João Pedro, meu filho, para minha filha, com isso, sem ter essa noção, sem ter esse cuidado, eles vão achar que isso é normal, não tendo talvez um déficit de atenção. Então, isso é importante a gente pensar sobre esse aspecto também. Não é de hoje essa pauta, né? Até bíblica. Então, é de muito tempo. Só que esses dias eu estava tomando café com um amigão meu e ele com um relógio desses que é conectado no celular, né? Sim. E eu conversando com ele, falando, e ele falava também, mas assim, toda hora o celular vibrava, alguém mandava uma mensagem, ele pegava, parava e olhava o celular. E aconteceu uma vez, duas, 10, eu comecei a falar, se você precisar resolver alguma coisa, fica à vontade, pode resolver aí e tal. Ele, não, eu vou até tirar o relógio, porque toda hora que chama eu acabo prestando atenção nisso. A tecnologia, ela trouxe um senso de urgência para tudo. Sim. E é uma pessoa que sofre com um TDAH, por exemplo, ele vai estar mais suscetível a essa distração. Né? E aí, Isaías, te perguntando, porque você lida na liderança com jovens. Na sua maioria, aliás, praticamente todos os seus liderados são muito jovens, pessoas que já nasceram totalmente imersas no atual cenário de tecnologia que a gente tem. Eu sou jovem também. Você é jovem também, muito Claro, jovem, claro. Muito jovem. Um menino. Apesar dessa barba adônica, né, faraônica, mas enfim. Obrigado, amigo. Você acha que hoje... Mosaica até, né? Eu ia indicar um medicamento, mas não vou fazer isso. Pode não. O programa é para homens, você pode, não tem problema nenhum. Você procura na farmácia aí. Mini alguma coisa. Mino. Mino, isso, Mino. Tá bom. Você acha que hoje é um desafio maior para essa geração do que era no passado ou não? Só muda a realidade, mas o desafio continua sendo o mesmo? Então, Felipe, falei já que eu te amo hoje, né, cara? Já. Você é uma benção. Mas pode falar de novo, eu também te amo. Eu te amo muito. Gente, tá vendo aí, ó? Isso aqui é um programa raiz, testosterona exalando, e a gente pode tratar com esse carinho aqui também, a gente aprende aí, É ó. de Deus. Carinho, é de Os Deus. brutos também amam. Os brutos também amam, os barbudos também, né? Claro. Mas eu tenho um pouco de cautela para falar que
qualquer geração é a pior ou a melhor em determinado aspecto, porque eu leio bastante. Todo autor que eu pego, ele fala da sua geração de maneira muito singular. Sim. Mas a minha geração é a pior nisso e a melhor naquilo. Então a gente está vendo a história sendo construída, né? Fato é que temos algumas dificuldades a mais, principalmente a tecnologia. Mas o que a tecnologia faz? A tecnologia tem os benefícios dela. Aproximar questões que estão, pessoas de longe, trazê-las para perto e trazer informações que não teríamos nesse momento. Então, agora, se você pegar o seu celular, você sabe o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. Você vai saber o que está acontecendo na Inglaterra, na França. Lá no Catar, a Copa do Mundo, Catar, a gente vai saber como é que está o movimento. Conectado. Só que isso, às vezes, traz algumas questões que são prejudiciais, porque te tira o foco daquilo que é essencial de que você precisa fazer. Então, às vezes, eu me caio nesse erro. Às vezes, eu estou preparando um sermão. Eu preciso fazer um sermão para pregar, eu tenho um compromisso. E aí eu recebo uma notificação de um portal de notícias. Quem não, né? Falando, Quem não? Morreu tal artista, aconteceu tal coisa com tal time de futebol, e não sei o quê. Você para o que você está fazendo e você entra. E às vezes parece que aquilo é um imã. Porque eu não sei se acontece com vocês, parece que o celular ele tem um universo paralelo, um tempo fora do nosso tempo. Então, às vezes, você acha que passou 15 minutos. Nossa. Quando você vai olhar, você ficou 40, 1 hora e meia. Ali. É demais. Você Quando você perdeu vê na sua produção. o relato dos procrastinadores é assim, né? Não, porque eu fui estava fazendo um trabalho, estava escrevendo lá minha dissertação no editor de texto e de repente precisei fazer uma pesquisa no Google. Quando eu fui pesquisar no Google, apareceu uma propaganda, daquela propaganda eu vi uma notícia, daquela notícia eu vi tal coisa, daquilo ali me levou até a minha rede social e de repente a pessoa até esqueceu já o que ela estava fazendo, por que ela estava ali. Né? Porque a procrastinação, ela tira o foco. Né? Ela tira o foco daquilo que é importante e ela coloca o foco naquilo que é superficial. Ou urgente. Porque o procrastinador tem muita dificuldade se eu chegar. Falo de carteirinha, porque aqui, eis que vos fala um procrastinador que está se remindo e sendo transformado. Tá vendo? Eu deixo ele falar de mim assim, tranquilo. Chega e fala assim, cara, isso aqui é urgente, tem que ser agora. É a coisa mais importante da sua vida. Na hora o bloqueio vem, tuc, cadeadinho aqui dentro, ó, tuc, na hora vem. Aí você pensa, cara, isso é muito importante. Não, calma aí. Eu não posso, uma coisa tão importante assim, eu não posso fazer assim, de repente fazer. Deixa eu me preparar para isso. Deixa eu pesquisar. Eu lembro quando o pessoal chegava para mim e falava, Léo, você tem que escrever um livro, cara. Você dá essa matéria no Carisma há tantos anos sobre a aliança de sangue, sobre os pactos. Você tem que escrever um livro. Léo, esse livro vai ser uma resposta. Esse livro é importante demais. Quem disse que eu consegui escrever um livro? Era importante demais para eu escrever. Não tinha como. Se eu posso entrar nessa particularidade sua aí, você escreveu o livro sozinho? Não, eu precisei de alguém que teve que me ajudar, porque senão não saía. É aí que também a gente começa a desvendar isso aqui, pessoal de casa, porque às vezes, por exemplo, a esposa, dona patroa, o maridão aí, não adianta você cobrar ali de consertar a torneira sempre, né, de 6 em 6 meses, não adianta. Né? mas é ajudar. Esse é o sentido também. A gente está falando aqui especificamente para os homens, é saber que o cara pode render se ele for ajudado. Eu, por exemplo, tenho uma máxima que ela eu trago para mim. E digo assim, homem cobrado empaca igual mula. Homem motivado corre mais do que um guepardo. Aí, ó. Né? Que isso? Então, é isso. Vamos eu acho. colocar Aí, no nosso livro. Põe um letreiro aí, alguma coisa assim. Faz aí, pega essa chave. Fazer uma frase pro Instagram aí, ó. Pega essa chave aí. Tá vendo? Ó, pra você ver, eu falo sério, os caras me levar a cara esse negócio. Tá vendo? Essa é a televisão brasileira, a TV que todo brasileiro. Isso é muito verdade. Deixa eu confessar um pecado aqui publicamente, né? Que também é um procrastinador na gênesis ali, né? No sentido rústico e sistemático da palavra. Certa feita no casamento, o chuveiro lá de casa ele tem algumas fases, né? E queimou uma das fases. Então a resistência queimou parcialmente. E aí minha esposa fez uma reclamação, amor, você podia trocar a resistência, afinal, isso é uma tarefa para nós, homens. Eu ia subir na cadeira, comprar a resistência, subir e trocar. Mas quando eu vi que as outras fases funcionavam, o que eu pensei?
Pra que resolver isso Pra agora? que resolver? Tem outras fases funcionando. E isso estava no verão, ela não precisa da fase quente, é bom que economiza, e você começa a dar justificativa para a sua procrastinação. E aí minha esposa, como uma mulher, né, que gosta muito de se banhar e tem um banho muito rápido, de aproximadamente 1h40 minutos, eu falei assim, o corpo dela é o maior do mundo, que eu nunca vi tantas áreas para serem banhadas assim. E ela se lava com uma delicadeza e uma demora, que é uma bênção, né? E aí ela conseguiu queimar a fase morna também. Mas ele tinha uma fase menorzinha. Eu falei, 2 fases. Não precisamos. Nós não vamos precisar. E aí eu deixei naquela fasezinha. E, irmãos, nada aí, foi 1 mês e meio. E lembro que a minha esposa falou uma frase que para mim foi a frase matadora. Depois dessa eu falei assim, cara, eu acho que eu procrastinei no limite da irritação da minha esposa. Ela virou para mim e falou assim, amor, hoje é a última vez que eu te falo para você arrumar o chuveiro. Se você não arrumar, eu vou pedir o meu pai para vir arrumar. Quando ela falou isso, irmão... Tensão. Aí assim, naquele momento, meu coração foi tomado de orgulho, que eu acho que é a primeira resposta. Falei, seu pai não põe o pé aqui em casa para arrumar o chuveiro. Tem homem nessa casa. Mas eu fiquei 1 mês e meio omitindo a minha masculinidade para resolver esse problema. Mas aí é que procrastinando. Mas uma coisa que a gente observa nesse ponto aí é que também nós, homens, por essência assim, nós temos que ter uma certa motivação para as coisas. Dentre as quais a gente pensa o quê? Faz a sua competição com o sogro. Aí, nesse caso, especificamente, a gente tem tantas outras. A urgência, a gente tem ali o prazo, a gente tem ali a recompensa, o dinheiro, e a gente precisa levar isso em conta. Claro que atenuando os efeitos dessa quebra, por exemplo, de palavra, desse dano que passa ali para o meio, por exemplo, a mulher que vai achar ruim mesmo, tá precisando de chuveiro, olha, eu tive que tomar banho gelado porque você não trocou e você disse que... Então, acaba que vai criando esses desgastes e a gente vai tomando isso aí, a gente está falando aqui no contexto do lar, mas a gente vai tomando isso aí como algo normal e superável, até que a gente perca alguma coisa. Por exemplo, se for no âmbito do trabalho, eu não entreguei o relatório, meu chefe não falou nada, então está tudo bem, me safei. Se no outro mês acontece da mesma forma, aquilo passou a ser a regra, o que deveria ser exceção. E aí só vai acontecer quando perdemos o emprego, quando a mulher nos humilha, entre aspas, chamando o sogro, chamando o cunhado, ou ela mesma fazendo. E isso até, por exemplo... começou pelos filhos, né, Léo? Pela educação, fica um mau exemplo, por exemplo, dentro de casa, se você está no âmbito corporativo, para os seus ou companheiros ou seus liderados. Esse ambiente de culpa é muito terrível, né? Porque ele não ajuda a pessoa a mudar. A culpa não muda. A culpa parece que afunda mais, né? A pessoa dentro da procrastinação. Eu não vou dizer todos, porque a unanimidade ela não existe, né? Mas eu acho que a maioria dos homens deve passar por essa situação. Sim. Vocês dois até já se confessaram, você falou que está na sua essência e tal. Aqui o programa é de verdade. Eu acho que a maioria de nós, homens, você que está nos assistindo em casa também passa. O primeiro ponto é a gente se entender assim, eu acho, né? De verdade. Gente, é de verdade. Carne total. E osso. É feio, mas é carne e osso. É você entender que você tem esse problema, né? Para poder buscar solucioná-lo. Aí eu vou mostrar para vocês algo enquanto a gente estava falando, que eu tenho uma listinha aqui, ó, dá para ver aí, gente? Olha aí, ó. Não sei se dá para ver. Eu tenho uma listinha que chama assim, ó, Felipe Fazer, que ela é compartilhada com a minha esposa. Online. Aqui, ó, deixa eu mostrar ali. Online, essa listinha aqui, ó. Compartilhada com a Sheila lá, Felipe Fazer. Tá vendo? Compartilhada com a Sheila Almeida. Aí tem as coisas que eu tenho que fazer aqui. Pendrive, que é um... Peraí, tira o dedo ali, o quê? Filha. Pix pro Serginho. Você vê que tá tudo esticado, Ale. Tá tudo esticado, tudo pronto. Micro-ondas. Não, tem um montão de coisa aqui que eu tenho que fazer. Inclusive essa aqui, ó, trocar as tomadas da cozinha de 20 amperes. Eu já troquei. Aí eu clico aqui, pronto. Aí já tá tudo certo. Mas trocou mesmo? Troquei. Ô, meu doutor, todo mundo tem que viu fazer, que o gente, Isaías você é tem advogado. que entender isso. Homens do meu Brasil, muitos de nós, talvez a maioria,
temos a procrastinação e a gente tem que lutar contra ela. Então você tem que se enxergar assim e buscar umas formas aí com a tecnologia de resolver essa situação. Uma opinião do nosso advogado aqui, Léo, só um minuto aqui. Isso aqui já é considerado já o relaxamento de prisão, já? Mas pode ir, né? Com certeza, com certeza. Ô, gente, nós vamos trazer aqui a lei José da Rocha. José da Rocha. Não, a a partir desse testemunho é a lei Felipe Barros. Né? Já demos o nome da lei. Gente, mas de verdade. Entender que você tem um problema, entender que aquilo é uma dificuldade para você, te ajuda muito. Claro. É a primeira solução que eu vejo, que pelo menos para mim foi isso. A primeira coisa que me ajudou a sair da procrastinação ou a diminuir a procrastinação no meu dia a dia foi quando eu entendi que eu era um procrastinador. Eu lembro que eu estava no aeroporto, indo ministrar num lugar, essa coisa, né? Eu gosto muito de livro, então estava ali vendo, eu gosto de ficar lendo o título de livro na livraria. Achei um livretinho pequenininho, falava sobre procrastinação. Aí me chamou a atenção o título do livro, alguma coisa, eu não lembro exatamente, mas era algo tipo assim, porque você pode deixar para fazer depois de amanhã o que você poderia ter feito ontem, uma coisa assim. Falei, cara, vou ler esse livro. Quando eu fui lendo o livro, eu falei, meu Deus do céu, eu sou isso aqui. Sou eu, Foi quase revelação, por exemplo. Sou eu. Quando eu entendi, eu falei, cara, eu já entendi qual que é o meu problema. Eu sei onde buscar. Agora eu posso buscar ajuda. Compartilhei com a minha esposa, compartilhei com um grupo de amigos. Falei, gente, me ajudem. Eu preciso da ajuda de vocês. Isso foi, talvez, o ponto-chave, aquilo que me ajudou a sair de uma procrastinação do nível hard e começar um período de transformação. E para a gente agora entender, Léo, pegando essa vibe sua aí, vamos ouvir também o multiverso aqui, né? O outro lado da história, né? Um outro mundo paralelo aí, que é o das mulheres também. E aqui no nosso programa, vocês sabem, né? As mulheres têm voz e têm vez. Por exemplo, o Léo, Isaías, Felipe, eles estão amando de suas esposas, não é verdade? Então agora nós vamos colocar aqui na nossa conversa também uma convidada muito especial para esse tempo, falando sobre este tema. Roda! E hoje eu vou dar a minha opinião feminina sobre esse tema procrastinação no universo masculino. Um tema tão pontual, né? E para mim, quando o homem ele procrastina, ele deixa de cumprir ali as suas responsabilidades, vai adiando e nunca cumpre. Para mim, ele deixa realmente de cumprir o papel dele pautado na palavra de Deus, que é ser o cabeça, o protetor, aquele provedor, que vai trazer as orientações, que vai trazer a direção, a autoridade ali, a postura dele de forma sábia, né? Então, se ele procrastina, se ele nunca cumpre, vai adiando, isso vai trazer consequências para todo o seu ambiente ali familiar, né? Como esposo, como pai, né? Como filho, né? Também como amigo no seu ambiente profissional, né? Nos seus amigos, né? Nas suas amizades, enfim. Então, isso vai trazer consequências para todos os seus relacionamentos. Então, para mim, o homem ele precisa realmente de cumprir esse papel e não procrastinar e nunca deixar de lado, né? Mas assumir as suas responsabilidades, né? Deus o capacita, dá sabedoria para cumprir tudo que ele precisa. Então, se ele procrastina, ele deixa de cumprir esse papel daquilo que Deus criou ele para ser, né? De ser essa segurança para o seu lar, para o seu ambiente profissional, na igreja, né? A sua postura ali. Então, é algo muito pontual e não procrastinar. Sara Negra, Sara Dias, gente boa. Obrigado, Sarita. Gente boa, hein? Muito bom, muito bom. E a Sara foi falando, a gente só ouviu aqui, ai, aleluia, não é? Já fomos tomando aqui. Essa decisão, Isaías, que, como a Sara falou, de, olha, eu não vou. O Léo falou que precisa já daquela luz ali, daquela virada de chave. E para chegar nessa disciplina, daquilo que talvez você já viveu para ser um case aí de sucesso. Eu entendo que para você vencer a procrastinação, 2 caminhos são necessários. São 2 chaves, né? Vamos usar esse termo assim, bem motivacional, que você não pode abrir mão. A primeira é de entender que você tem um problema. Cara, esse é um problema. Marçal, né?
Segura aí e vai levando. Irmão, eu tenho esse problema, eu preciso resolver. O homem, ele é um nato, é algo da natureza dele, um resolvedor de problema. Quando nós ignoramos o problema, nós perdemos a capacidade de aplicar na nossa vida um dom que Deus nos deu. E quantas vezes, com situações tão delicadas, você percebeu que chegou lá, você tinha solução para aquilo. Então, a primeira coisa é enxergar o problema. Você tem um problema da procrastinação? O segundo ponto, o que vem com a procrastinação? É desorganizar a agenda. Então, meu irmão, você fazer um checklist, como o pastor Felipe aqui colocou. Eu, particularmente, né, eu venho do direito, então eu tenho uma agenda muito bem organizada, né? Advogado que perde prazo é só Jesus. Então, você ter uma agenda, anotar seus compromissos. Eu anoto a hora que eu acordo, o tempo de devocional, o tempo que eu gasto no banho, o tempo que eu escovo o dente, tempo para ir no banheiro, eu coloco tudo, porque senão eu esqueço. Eu tenho nos meus lembretes, tempo para eu beber água, tempo para eu comer uma fruta, e eu ponho para despertar, porque senão eu como mal, senão eu não faço exercício físico, como já não faço, isso eu estou procrastinando, já tem que confessar, a gente não pode mentir, né? Mas tem comido bem, principalmente aquelas gorduras trans, assim, bem fritas, a gente tem comido bem. Mas você precisa tomar essa decisão e tentar se organizar, e tentar ser, assim, transparente, porque um homem, quando ele consegue falar, é um homem curado. Sim. O homem, quando não consegue falar, é um homem doente. Então, você que está acompanhando de casa, se você não consegue falar desse problema com as pessoas, você está adoecido. Você precisa se curar, meu irmão. Agora, se você fala das suas mazelas, aqui está todo mundo curado, confessando o problema em rede nacional aqui, irmão. Um princípio que me ajudou muito também foi a questão da celebração. Eu lembro que bem na época que eu tive a consciência da procrastinação, compartilhei com um grupo de amigos, a gente estava estudando Gênesis 1 e 2, nessa roda que a gente tinha de amigos. E algo que veio muito forte que nos ajudou... Foi a questão do princípio da celebração, que a gente chamou de princípio da celebração. Deus, na criação, todo dia, ele podia ter criado tudo de uma vez só, mas cada coisa no seu dia. Cada dia tinha o seu início, cada dia tinha o seu fim e cada dia tinha a sua celebração. Ele terminava e dizia, isso é bom.